Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis que a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Queremos infundir, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo vemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia do domingo da quarta semana da Quaresma. Hoje é o domingo letare, domingo da alegria no tempo da Quaresma. Propriamente, a antífona de entrada da missa vai dizer: alegra-te, Jerusalém. Por quê? Porque nos aproximamos das festas pascais. Então, estamos já há mais de meio caminho andado, poderíamos dizer, ou meio caminho andado, para nos aproximarmos da festa solene. E, dito isso, vamos à liturgia. A primeira leitura não só vou comentar, não vou ler nenhum trecho, porque o Evangelho é longo, é mais uma vez um capítulo inteiro do Evangelho de São João. A primeira leitura retrata mais uma vez a história da salvação. Recordemos, no tempo da Quaresma, temos um resumo da história da salvação. E quem vimos ao longo das semanas? Recordamos? Primeiro domingo foi quem? Adão. Segundo, Abraão. Terceiro, Moisés. Hoje, o rei Davi. Samuel é convocado pelo Senhor, o profeta, para colocar óleo no chifre, para ir à casa de Jessé em Belém, ungir um de seus filhos que o Senhor Deus escolheu para ser rei do povo de Israel. E depois passam todos os filhos de Jessé diante de Samuel. Recordemos, Samuel se encanta com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, mas Deus diz: não, eu rejeitei. Certamente serás? Não. Vocês, homens, olham a aparência, eu vejo o coração. Ou seja, eu vejo o interior, a consciência, não somente a aparência. Tenhamos em conta o que o Senhor quer ensinar para nós. Que se fosse por nós, no lugar de Samuel, Davi jamais teria sido rei. Teríamos feito uma péssima escolha como fizeram de Saul, uma vez mais. E então, Samuel questionou se não havia mais nenhum filho. Jessé disse: eu tenho mais um, está lá, manda que ele venha. E mais uma vez, porque este texto lemos e meditamos no início do nosso ano tempo comum, neste ano litúrgico, disse o que Jessé, quando viu Davi era ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor lhe disse: levanta-te, ungiu é este. Então temos em conta o quê? Que enquanto Samuel, deu a aparência física do porte de um rei, um homem alto, forte, musculoso, preparado para a guerra, o Senhor escolheu um franzino, baixinho, ruivo, belo. O que isso servia para a guerra? Para que a beleza servia a um rei se ele não podia guerrear, se ele não tinha forças de comando? Vemos que o Senhor, assim, escolheu a Davi e o preparou para ser o rei segundo o seu coração. Sabemos que Davi falhou, errou, pecou, mas Davi foi sempre humilde.
Davi cresceu, recordemos, tenhamos em conta, cresceu ao longo de todo o tempo no qual o Senhor lhe preparou para ser rei, porque foi dócil ao Senhor. Sofreu perseguição, quase foi morto pelo rei Saul, porém permaneceu fiel, sempre se esforçando em ser fiel ao Senhor Deus. E assim, crescendo em espírito, segundo a vontade de Deus, ele chegou a ser um rei, segundo também o seu coração. E o que temos a ver conosco isto? Como somos nós, irmão e irmã, diante das situações, das pessoas que estão à nossa frente? As julgamos segundo nossos critérios ou as amamos conforme Deus quer que as amemos? Sabendo que o Senhor é quem deve de ser o juiz e que nós devemos de aprender com aquilo que Ele realizará na vida das pessoas. Aqui recordemos, fala-se da questão não do pecado, mas da aparência. Porque muitas vezes o que acontece conosco também é que não vemos o pecado, julgamos, fulano parece, mas eu não sei o como é o seu íntimo, o seu interior. Estou julgando de forma errada. O salmo de hoje é tão conhecido nosso, o salmo 22, 23. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Recordemos no texto original o que quer dizer. Se eu tenho o Senhor como meu pastor, se Ele me guia, não me falta mais nada. Eu preciso dele, mais nada. Aquilo que dirá Santa Teresa mais tarde, só Deus basta. E aqui não fala em questão de bens materiais, de coisas necessárias, mas está falando propriamente de ter a Deus na sua vida. E mais adiante, o Salmo vai dar um toque, em certo aspecto, na questão dos sacramentos, que nós nem sempre percebemos. Está bem aqui, preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Aqui, segundo os padres da igreja, se fala do batismo. Com óleo vós ungis minha cabeça, a crisma, e o meu cálice transborda, Eucaristia. Então, se tenho tudo isso como fonte de vida no Senhor, não me falta nada. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 9. São João normalmente retrata os milagres de Jesus de forma rápida, concisa. Porém, este de hoje, assim como o diálogo com a samaritana da semana passada, ele se alonga. Por quê? Porque tem algo a nos ensinar. Ora, tenhamos em conta alguns aspectos, irmão e irmã. O que devemos de ver? Primeiro, estamos nas catequeses batismais do tempo da Igreja Antiga. Então, por isso, nos é colocado hoje o Evangelho do cego de nascença. Antes de entrarmos no Evangelho em si, tenhamos em conta a piscina de Siloé, que quer dizer, o próprio evangelista vai dizer, enviado. Esta piscina recolhia água da afluente, da nascente, aliás, de um rio que ficava fora das muralhas de Jerusalém. Mas há um problema. Se a cidade está cercada de inimigos e toda a cidade está fechada, como se busca água? Então, um rei, 300 anos, por volta de 300 anos antes de Cristo, fez com que seus engenheiros desenvolvessem um sistema em que mesmo este rio estando um pouco acima, pouca coisa acima da altura de Jerusalém, porque não estava o panorama estava mais abaixo do que a parte alta da cidade. Porém, estava um pouco acima da parte baixa da cidade murada. Então, eles conseguiram um sistema que fizesse esta água afluir até a cidade velha murada. E assim chegava à piscina de Siloé, que abastecia a cidade. Ora, tenhamos em conta que estamos no encerramento da festa das tendas, que é o quê? A festa onde justamente todos os dias
Era a festa de outono, a maior festa, maior até que a Páscoa para os judeus. Então eles iam até Siloé, o sumo sacerdote, pela manhã, ao alvorecer, e se tocavam trombetas, músicas, festas, recolhia água e lançava sobre o altar, para pedir a Deus as chuvas. Depois, ao final do dia, era a festa das luzes. Justamente neste último dia, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, o que era essa festa da noite? Se acendiam diversas, por assim dizer, luminárias, para iluminar em especial, no pátio das mulheres. Ali havia algumas torres de 12 metros de altura, que precisavam que alguns jovens, preparados para isso, subissem com óleo para colocar e manter aceso o fogo durante aqueles dias, onde Jerusalém ficava toda iluminada. E assim Jesus está a ensinar algo também com este milagre que realiza. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Tenhamos em conta, por que enviou o cego de nascença? Jesus estava pedindo esmola na saída do templo. E da saída do templo para onde Jesus vai enviá-lo é uma grande distância. Os discípulos questionam aquilo que é a mentalidade da época e que às vezes recorre ainda a nós. Quem? A culpa é de por quê? O que ele fez para estar passando por isso? Por que Deus o castigou assim? E Jesus vai mostrar que não é Deus. Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, tenhamos claro. Jesus disse que isso se manifestou para que aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. É quase como se dissesse, isso é próprio da natureza humana, não é Deus que quis. É próprio da situação, mas para que Deus se glorifique nisso, seja glorificado também através disso. Não é que ele quis, mas através disso ele vai ser glorificado. Sabemos como vai ser, pelo milagre que vai acontecer. Mas recordo aqui uma vez mais, já diversas vezes toquei neste nome, uma candidata a santa na Itália chamada Benedetta Bianchi Porri. O que aconteceu com ela? Ela, aos 17 anos, descobriu que estava com um problema de ouvido e ficou completamente surda. Aos 17 anos, descobriu o seu problema de saúde, queria fazer medicina, mas ficou muda. E o que mais vai acontecer? Vai se preparando, se comunicando com os demais, mesmo já sendo católica, de muita fé, ela, na sua doença, vai consolando todos os demais. E certo dia, ela, depois de uma segunda cirurgia no cérebro, para tirar um grande tumor, porque era um câncer nos nervos, ela fica, depois de uma oração, se vê que os seus olhos ficam lúcidos, com uma clareza, e fica completamente cega. Ora, ela, mesmo assim, não desistiu. Um dia sua mãe percebeu uma luta, ela morre com 27 anos de idade, percebeu uma grande luta interior pela face dela e tudo mais, e ela também acamada. O que acontece? De repente, reinou a paz no seu rosto. E dali em diante, até sua morte, teve grande paz. E ela falou: ora, estou atravessando, falou no sentido de que escreveu, sua mãe escreve também, aprendeu a escrever para surdo-mudo, para poder se comunicar. E ela escreveu a uma amiga sua: ora, estou atravessando um túnel escuro, porém tenho certeza que ao fim do túnel está o Senhor a me esperar. E assim viveu sua vida, consolando pessoas com doenças menores do que as dela. E aqui está o que realmente acontece. Foi um problema natural, mas que levou-a
a amar ainda mais a Deus e glorificar ainda mais a Deus. Porque ela, ao invés de se revoltar, murmurar, reclamar, aprendeu a viver ao lado do Senhor tudo aquilo que lhe passava. Mas voltemos ao texto. Jesus está claramente falando enquanto é dia, por quê? Porque ele ainda está presente, mas chegará a noite, o momento em que ele se ausentará. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Tenhamos claro estes dois versículos. É uma catequese. É o fato que aconteceu, mas uma catequese batismal. É uma preparação para o batismo. Por quê? Entendamos. Primeiro, Jesus cospe no chão. Recordemos. A saliva continha, para a mentalidade da época, o espírito. Então Jesus coloca o seu espírito com a terra. Isso recorda o quê? A natureza humana do Senhor. E fazendo uma lama, coloca sobre os olhos do cego. O que nos lembra isso? Nos lembra algo do Antigo Testamento, recordamos? Estou deixando o tempo em silêncio para que medite. Ora, a criação, o homem que foi feito do pó da terra, o Senhor que soprou-lhe o Espírito nas narinas. Então agora Jesus está realizando por sua encarnação uma nova criação, uma nova humanidade. E vai dar a visão àquele homem. Mas aquele milagre só vai acontecer porque o homem vai fazer a sua parte. O Senhor quer a nossa colaboração. Ele realiza a parte dele, mas nós devemos de fazer a nossa. Neste milagre vemos que Jesus não realiza tudo de uma vez só, num piscar de olhos. Não. Ele pede que o homem faça alguma coisa. Agora peguemos, o homem estava na porta do templo e dali até a piscina de Siloé havia uma grande distância. Sai com lama no rosto, vai até a piscina, faz o que Jesus diz, a piscina que quer dizer enviado. Quem é o enviado? Jesus. Então aqui está também São João a nos recordar a água do batismo. Jesus, que uma vez encontrado, quer nos tirar da cegueira que nós vivemos. Porque todos nós somos cegos de nascença. Padre, que absurdo. Somos. Quem de nós consegue ver a Deus? Ninguém. Então, Jesus quer curar a nossa cegueira. E vai curar. Mas é necessário que para isso entremos na água do batismo. E assim ele se lava na piscina de Siloé, o enviado, e volta enxergando. Agora, enxerga, vê. O milagre aconteceu, mas mais que isso, como a samaritana, semana passada, há um crescimento de fé. Não é somente um acontecimento físico, mas é um crescimento espiritual que vai acontecer no Evangelho de hoje, como a samaritana que meditamos semana passada. E continuemos. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Aqui vemos que aqueles que costumavam comandar a vida dele, agora se questionam se é ele ou se não é. E vão fazer a pergunta: ora, nós, enquanto cegos, somos guiados pelo mundo. Não enxergamos as coisas como devemos enxergar, como humanidade verdadeira, aquela que Deus gerou um dia. E por isso também, como questionaram ele, questionarão a nós. Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? É a mesma coisa que aqueles que viviam conosco numa situação de pecado, numa vida sem Deus, vão questionar. O que aconteceu com você? A pergunta só muda aqui em, digamos assim, as palavras, mas o sentido é o mesmo. O que aconteceu com seus olhos? Como que agora você enxerga? Como que agora você não faz mais nada daquilo que fazia?
Como que agora você não vive mais aquela vida que vivia, que você tinha? Ele respondeu: aquele homem chamado Jesus, primeira vez ele está chamando Jesus de quê? Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Ora, Jesus me disse: eu fui, me banhei nas águas do batismo, e então agora enxergo as coisas como devem ser vistas. O mundo como deve ser enxergado com os olhos de Deus. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Tenhamos em conta, o Evangelho não nos retrata se foi tudo no mesmo dia, mas cremos que sim. Então, ele não sabe onde está Jesus. Jesus falou, mas ele não está vendo agora presencialmente Jesus ali. Mas ele tem convicção. Agora ele enxerga. Agora a vida já não é mais a mesma. Está convicto. Porém, aqueles de lá não estão. Não, tem alguma coisa errada, não pode ser assim as coisas. Vamos às autoridades. E assim, levado aos fariseus, o que acontece? Ora, era sábado. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Ora, por primeiro disse aquele homem, agora diz: é um profeta. Por aquilo que ele fez, pela minha vida transformada, porque agora eu enxergo as coisas devidamente, é um profeta. Vemos que ele já cresceu, cresceu na fé. Então, os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Seus pais disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Ora, vemos que agora vem abandonado dos pais, que não querem se comprometer com Jesus. Isso daqui também recorda um aspecto da nossa vida cristã. O risco que nós temos quando interpelados pelas autoridades, entre aspas, mundanas. As autoridades daquilo que vivíamos antes, os amigos, os conhecimentos, os pais dele, para não perderem vantagens que tinham, para não serem expulsos e perderem certas coisas, não sabemos. Como muitas vezes um cristão, para querer viver o mundo, diz: ah, não, por que você vai na missa? Ah, não, é porque minha esposa pede, meu marido, porque meus filhos, meus pais. Ah, mas eu não gosto. Ah, eu não gosto de... Opa, porque é mentira. Estou querendo tirar vantagem? Somente isso, trocar Cristo por qualquer vantagem? Sigamos o texto. Tenhamos em conta que esses pais também é a nossa natureza humana, a natureza da carne, não os pais de sangue, mas a natureza da nossa carne, que nos gera cegos e que não reconhece quando nós mudamos para viver a vida espiritual. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram: dá glória a Deus. Recordemos o que significa dar glória a Deus, que está também no Antigo Testamento com Josué. Confessa teu pecado.
Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e que agora eu vejo. Agora não tem mais o que me fazer. Eu vejo, enxergo as coisas como devem ser. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Ele agora vai responder mais uma vez aos fariseus, mas de uma forma sarcástica. De uma forma que ele sabe que estão querendo pegar Jesus para prendê-lo e matá-lo. Quer que reconte para provar que Jesus é um pecador e assim prender Jesus? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes? Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és um discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Agora já não é mais profeta, este homem veio de Deus. Mas aqui, o que está querendo indicar também a nós, São João? O Evangelho. O Evangelho que nos tira da cegueira. O Evangelho que é anunciado a nós. Porque Jesus cumpriu a vontade de Deus, a vontade do Pai. Ele nos tira da cegueira de nascença que nós temos, que não conseguimos enxergar a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, e nos leva a uma vida nova. E nos dá também esta coragem quando nós vivemos profundamente, nos esforçamos em viver o Evangelho, não superficialmente, nos dá a coragem deste homem. Vemos que para este homem não importa mais nada. O que importa é Jesus e o Evangelho. E por Jesus o Evangelho está disposto por esta convicção. Por mais que ele não saiba, não tenha visto ainda Jesus fisicamente desde a sua cura, por esta convicção, ele pode ser expulso daquele grupo que ele vivia. E é o que vai acontecer. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. E o mundo também faz isso conosco. Você, que vivia a mesma coisa que a gente, agora quer me corrigir? Me poupe, né? E nos expulsam destes grupos. Mas nós devemos continuar como cego de nascença, convictos. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Ele, Jesus, disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Agora o próprio Jesus, por causa da fé que lhe deu, da fé que o Evangelho trouxe, vem ao seu encontro. Ele anuncia: sou eu, Messias. Aqui estou. E assim, este homem agora adora Jesus. Já o reconhece como Deus. Não é mais um que veio de Deus, mas é o próprio Deus diante de mim. O prostro, me prostro, o adoro. E assim continua Jesus. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. É o que acontece também conosco. Se nós acreditamos ver e não temos a humildade de reconhecer que ainda podemos estar cegos diante de Jesus, nós podemos nos tornar cegos, como tantos em tanto tempo e até mesmo nos nossos tempos se sentem os mais esclarecidos na fé, mais com maior autoridade para falar de Jesus, porém permanecem na verdade cegos. Por quê? Porque não vivem a profundidade do evangelho, não se convertem, continuam como os fariseus, seguindo as tradições de Moisés, ou seja, seguindo aquilo que a minha ideia
e não mais a ideia de Deus, de quem é Jesus, do que é a fé, do que é a igreja. Somos assim, irmão e irmã? Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Então, eles, por causa de seu orgulho e se dizerem aqueles que enxergam, permanecem cometendo o pecado pela falta de humildade, por não reconhecer os seus erros. E nós, como somos, irmão e irmã? Temos crescido como este cego, espiritualmente, cada vez mais convictos da nossa fé, do Evangelho de Jesus e vivendo realmente num conhecimento, como diz São Paulo, crescendo de fé em fé em Jesus Cristo e mudando e adequando nossa vida à santidade? Ou temos permanecido como os fariseus, achando que sabemos de tudo, que já temos tudo, que sei até mais do que o padre, e que assim eu não preciso de nada, eu não preciso ser transformado, e não reconheço tampouco a transformação dos outros? Por fim, a segunda leitura, onde São Paulo nos diz: outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. E o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Ora, São Paulo nos diz que não podemos mais viver sem Jesus. E sem Jesus no sentido de que não estarmos unidos à sua vida, à vida que ele viveu, à vida que ele nos propõe no Evangelho. E depois nos diz 3 frutos desta luz: bondade, ser bondoso, fazer as coisas sem esperar nada em troca. Justiça, viver a santidade, viver os ensinamentos do Senhor. E verdade, não caminhar na mentira. Discernir o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas que não levam a nada, antes desmascarai-as. Olha, não volteis à vida de pecado com os amigos, com as pessoas que vivem sem Deus. Viver aquela vida, mas mostrai o que há de erro. Isto é desmascarar. O que essa gente faz em segredo tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz, e tudo que é manifesto é luz. É por isso que se diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti o Cristo resplandecerá. Assim devemos de viver cada vez mais esta santidade, esta busca de Deus, essa entrega total, essa vida de interioridade e de oração, para que, crescendo na luz, as trevas possam se afastar de nós e brilhe em nós a luz de Deus plenamente pela ação do seu Espírito. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado dia a todos.